Queridos irmãos, queridos amigos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, com a sua família. Seja muito bem-vindo nesse momento, aonde nós vamos poder estudar um pouquinho mais das Escrituras Sagradas referente às profecias do Apocalipse. Gostaria de, neste momento, convidá-lo para fazer uma oração ao nosso Deus. Pai querido, Pai santo que estás nos céus, santificado e glorificado seja o teu santo nome. Estamos agora, Senhor, com a tua palavra aberta. Derrama sobre nós o teu Espírito, para nós sermos iluminados e também, Senhor, tirarmos prática para o nosso viver diário da tua santa palavra. São as bênçãos que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos e amigos, nós estamos aqui hoje com a finalidade de estudarmos um pouquinho mais referente ao Apocalipse, principalmente a segunda parte ali do capítulo 13. Antes, porém, deixa eu lhe passar umas informações que provavelmente você já saiba, mas que é interessante você continuar sabendo. O que andou ocorrendo ultimamente, principalmente em Roma e também no Vaticano, são as conciliações que o Vaticano já tem se conseguido em relação aos Estados Unidos. Nós estamos acompanhando aí, estamos vendo que há cada vez mais a aproximação entre o poder do Vaticano e também o poder das Américas está mais evidente, inclusive agora até apresentado nas telas da televisão. Nós estamos sabendo, irmãos e amigos, que ultimamente o Vaticano ele tem tido interesse de que aumente as suas simpatias e as suas relações diplomáticas com a América. Isto, por um lado, é muito bom, porque é o avanço para o cumprimento da profecia. Hoje nós queremos analisar aqui com vocês a última parte do capítulo 13 de Apocalipse, aonde nós temos o seguinte: a besta que subiu do mar. É Apocalipse, ou melhor, a besta que subiu da terra, né? Porque Apocalipse capítulo 13 e o versículo 11, aonde nós temos o seguinte, olha, veja só o que está escrito aqui: e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante ao de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Queridos amigos e queridos irmãos, nós havíamos estudado em outro estudo antes que a besta que surgiu do mar era uma espécie de reino que surgiria do meio de um lugar povoado, do meio da agitação, porque é dito que João estava na sua visão e ele viu o mar grande, ele viu o mar agitado, querendo dizer que era uma multidão de pessoas, uma multidão agitada. E do meio dessa multidão agitada surgiria então os reinos que haveria de dominar até quando surgisse a chaga mortal. Nós estamos entendendo que o surgimento da Europa foi sobre uma agitação, e o único local do planeta Terra da qual se refere aqui a profecia, do qual surgiu estes 4 reinos, que eram os 4 animais da visão de Daniel, o único local era justamente o nascimento da Europa. Principalmente, ali fala de que haveria 7 montes, de que aonde partiria o domínio do papado era do lugar de 7 montes. E nós entendemos que os 7 montes se refere às 7 colinas. A cidade conhecida como as 7 colinas é Roma. Hoje é uma cidade muito grande, desenvolvida, onde tem 3 milhões de habitantes, e a cada 100 metros existe um escritório de organismos internacionais. Hoje, Roma, né? É escritório da FAO, escritório da ONU, escritório da OIT, escritório da OTAN, enfim, você anda a cada 100 metros nas praças ali no centro de Roma, você está encontrando um escritório de representações de organismos internacionais, demonstrando ainda o segmento daquele poder. Muito bem, depois nós estudamos que houve uma chaga mortal no poder do papado, próximo ao fim
dos 1260 anos, do período em que a igreja fugiu-se para o deserto, do qual nós já estudamos também, que começou ali no ano 538 de nossa época, com o edito de Justiniano, quando declarou o Papa como uma autoridade civil e religiosa, partindo-se daquele ano, se colocarmos, como diz a serva do Senhor, Ellen White, 1260 anos em cima, nós vamos chegar ao quê? Ao momentoso ano de 1798, que foi justamente o período em que Napoleão Bonaparte conseguiu, através do seu general, chamado Berthier, prendeu-se o Papa. Como o Papa foi levado em cativeiro e Napoleão Bonaparte tinha o propósito de esmagar o poder papal, foi dado então uma trégua no poder e também nos mandos do poder papal por um período aí não mais do que 150 anos. Isso, como foi no ano de 1798, estendeu-se até alguns anos ali, aproximando-se de 1870, que é quando então surge os Estados Unidos da América. Nós vamos hoje, irmãos e amigos, estudarmos aqui sobre esta besta que surgiu. Esta besta surgiu da terra. Então, enquanto você tem um reino que surge do meio da agitação, agora você está vendo aqui um reino que surge em meio à tranquilidade. Quando os cristãos puritanos foram expulsos da Inglaterra, eu não diria expulsos, mas eles fugiram da Inglaterra por causa das constantes perseguições religiosas que tinham lá. Os cristãos puritanos, eles fugiram de lá e vieram para um lugar deserto, onde se estabeleceria as Américas. E naquele lugar deserto, um lugar tranquilo, ali começou a se formar a mulher, que é a igreja. A Bíblia diz isso? A mulher fugiu para um lugar deserto. E ali, naquela tranquilidade, aqueles cristãos começaram a fundar, então, as primeiras igrejas cristãs. Ou seja, a primeira igreja cristã, embora que era um cristianismo assim um pouco mesclado, porque no meio deles veio também muitos outros que não eram cristãos e eram até certo ponto fingidos que tinham se convertido ao cristianismo. O que acontece? A pergunta que se faz é o seguinte: quando a besta recebe esta chaga mortal, e agora aqui nós temos a besta que surge da terra, é uma outra besta, é um outro poder, é um outro reinado, e ele surge então no meio dessa tranquilidade. Quando nós enxergamos isso daqui, nós vemos então que aqui trata-se de dois animais, mas que são dois poderes, dois reinos. Um que surgiu do meio da agitação, que nós referimos ser a Roma papal. Quando terminou-se Roma papal, então surgiria um outro poder, um outro reino, mas que tinha imagem, que tinha os mesmos segmentos, que tinha a mesma ideologia, as mesmas ideias de Roma papal. E aqui era então o surgimento das Américas. A pergunta que se faz é a seguinte: qual seria o país? Por que nós estamos dizendo que eram os Estados Unidos da América? Porque qual era o país que no ano de 1798 estava surgindo no poder? É claro, meu irmão, a história nos diz isso. Você aprendeu isso na escola. Não, o irmão Jeremias não está inventando isso. Em 1776, os Estados Unidos já era declarado como república independente. E quando foi em 1798, justamente, os Estados Unidos então recebem o poder completo como sendo um país independente. O que seria esse país independente? Eram apenas 13 colônias inglesas que estavam ali naquele deserto, e elas resolveram, inclusive a Califórnia, que era chamada Carolina do Norte, e eles então todos se reuniram e falaram, e disseram: não, nós vamos ser um Estado independente. E eles tinham o estigma do cristianismo: nós vamos ser um Estado cristão, um Estado independente, um país da liberdade. O país da liberdade. E aqui nós vamos ter a liberdade religiosa. Todo mundo aqui, sob esse slogan, vão poder seguir a religião que quiser. Sob esse slogan da liberdade e da liberdade religiosa, fundou-se então os Estados Unidos da América. Mas, meu irmão, eu gostaria que essa história fosse desse jeito, mas ela não foi bem assim. Juntamente com esses cristãos puritanos que vieram da Inglaterra, ali veio acompanhado com eles também uma sociedade que futuramente seria uma sociedade secreta, uma sociedade que haveria de aplicar as suas ideias, chamado maçonaria. E os maçons vieram juntos, as famílias, e veio também outros que depois futuramente seriam os Illuminatis.
E ali essas ideias foram impregnadas no meio dos cristãos e cresceu sim um cristianismo, mas um cristianismo manco. Eu poderia dizer até que certo ponto um cristianismo apostatado. E formou-se então ali esse cristianismo que tinha as mesmas características, as mesmas ideologias do poder do papado, porque eles seguiam se inclinando ao papado, seguindo as ideias do que já tinha acontecido. Então por isso que diz, e a chaga mortal logo começou a ser curada. Meu amigo, meu irmão, eu não sei se você está preparado para ouvir o que eu vou dizer agora. E desde esse tempo, de 1798, e que veio para cá, depois 1870, quando os Estados Unidos então já era uma nação, que já fazia parte como uma potência mundial, então agora já era todo mesclado, e eles estavam agora cada vez mais simpáticos com Roma, cada vez mais simpáticos com o Vaticano, e eles estavam então começando a travar as suas relações diplomáticas com Roma e o Vaticano. E o que acontece depois? Você conhece a história. Os Estados Unidos têm uma embaixada lá dentro de Roma. Roma também tem a sua embaixada lá dentro dos Estados Unidos. E a amizade entre os dois poderes, o poder papal e o poder do cristianismo, se é que eu posso chamar o cristianismo apostatado, eles vieram intensificando. Agora não admire você que no funeral dos papas estejam lá a presença de presidentes americanos. Como você viu, no último funeral do último Papa que faleceu, quem é que estava lá? Estava Barack Obama presente, estavam outras figuras importantes, Joe Biden, e todos eles, figuras importantes ali, se inclinando. E não admira você que um dos presidentes americanos chegou certa vez, com a presença do Papa, chegou a se inclinar diante dele, beijou a sua mão e adquiriu então a visão glorificada da multidão, e a multidão então se maravilhou com aquilo que os Estados Unidos agora estava de bem com o poder de Roma, e o poder de Roma também estava de bem com os Estados Unidos. Não é de se admirar que você pode prestar atenção que nas próprias notas, no próprio dinheiro, na insígnia dos Estados Unidos, na nota de $1, tem lá embaixo uma pirâmide com um olho em cima, dizendo o olho tudo vê. Este olho é oriundo da maçonaria, é oriundo também dos Illuminatis, que está se referindo a isso daí. Meu irmão e meu amigo, as profecias estão se cumprindo. Por aí nós estamos vendo que a chaga mortal foi curada. E agora, quando chega no ano de 1914, que surge então a Primeira Guerra Mundial, então os Estados Unidos era quase que a maior potência, estava tendo apenas do outro lado a União Soviética. Mas depois, com o passar do tempo, a União Soviética caiu, e agora os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, de 1945, os Estados Unidos tornou-se uma potência mundial. A União Soviética, muito tempo depois, caiu e agora se tornou hoje a maior. Hoje, os Estados Unidos é a maior, uma das nações mais poderosas do mundo, e que tem o poder de colocar as resoluções da ONU dentro de uma lata de lixo, porque é capaz de determinar movimentos de toda e qualquer espécie, e não tem outra nação que possa, em sentido de poder burocrático, combater contra os próprios Estados Unidos. Meu amigo, meu irmão, um outro detalhe interessante que vem no cumprimento dessa profecia é que a chaga mortal, ela terminou de ser curada. Ela foi curada definitivamente, sabe quando? Quando em 1929, o poder americano devolveram ao papado, ao principado do Papa, um estado ali na Itália, como que se fosse um presente, que deu-se o nome de Vaticano. Então surgiu-se o Vaticano como um presente, alguns hectares de terra, em que agora ali fundou-se um país com poder, um país com moeda própria, um país com determinações de toda e qualquer espécie, também capaz de envolver o mundo inteiro no seu domínio. E o que é mais interessante, é um dos países menos endividados em todo o mundo, apesar que é o menor, mas será o centro de atenção do planeta Terra da agora para frente. Meu irmão, a profecia dita aqui,
que a imagem da besta recebeu o poder da primeira besta para executar, está em pleno vapor, está em plena ousadia. Decretos e mais decretos, leis e mais leis são todos os dias assinadas e mudadas entre Vaticano, lá no Vaticano e também nos Estados Unidos, e as uniões de todas as ideias, inclusive podemos dizer, a Secretaria-Geral da ONU está de acordo com plenitude com tudo o que o Vaticano planeja, porque ele tem a simpatia mundial, e a ONU tem o poder de fazer determinações também mundiais. Meu irmão, a profecia bíblica é muito clara, E aqui eu quero terminar com você. Eu quero terminar dizendo o seguinte: é o que está escrito no livro do Apocalipse, no capítulo 13. No capítulo 13, e o versículo, aqui nós temos o versículo 14, dizendo: e engana os que habitam na terra com sinais que lhes foi permitido fazer, e com sinais, os sinais da besta, dizendo com que todos que habitam na terra fizessem uma imagem à besta, o que receber a ferida de morte e fora curada. Então, o próprio Satanás, ele vai se mistificar. O próprio Satanás, ele vai assumir definitivamente o poder. E ele então vai apelar com que todos os habitantes da terra possam fazer então uma imagem e adorar esta segunda besta que surgiu da terra como a imagem da primeira. E tem mais uma coisa, então, em outro vídeo nós vamos dizer que vai ser imposto um sinal do seu nome e um número na sua mão. Um número na mão direita, que é a mão do trabalho, e também um número na testa, que é a consciência, chamado 666, para que ninguém possa comprar ou vender aquele que não recebesse o sinal da besta. Mas nós não vamos comentar isso hoje. Hoje nós só estamos querendo dizer que esse poder, essa chaga mortal foi definitivamente curada e ela agora está recuperada, e leis e mais leis estão acontecendo, e o nosso Jesus Cristo vai voltar. Tudo isso nós estamos dizendo porque nós estamos sentindo, nós estamos ouvindo, como diz o nosso saudoso pastor Enoque de Oliveira: ouça os passos de um Deus que se aproxima. Jesus está voltando, meu irmão. Prepare-te. Se você está fora da igreja, volte para a igreja. Se você está num caminho tortuoso, volte, irmão, porque o nosso tempo acabou. Eu estou decidido a continuar pregando, a continuar fazendo, enquanto tiver essa oportunidade, porque Jesus está voltando, irmão. Que o Senhor ilumine sobre si o seu rosto, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor te abençoe e te guarde. É a minha oração e o meu desejo. Amém.